Bom, acho que é isso, estamos ao vivo, né? Estamos ao vivo? Vocês estão me ouvindo aí? Se vocês estiverem me ouvindo, diga, não sou. Diga alô, Cristina, hein? Se vocês estiverem me ouvindo, se estiver tudo ok aí, diga, não diga alô, diga eu sou fã da FATV, diga Parangarico Tibuí Ruaro, certo? É isso aí, meus amigos, estamos aqui, nós, sintonizados para nesse sabadão de feriado prolongado. Estamos aqui hoje para falar da primeira parte das partidas da última rodada da Série D, certo? Temos muitos assuntos para falar. O grupo do futebol paulista se definiu esse final de semana, né? Hoje especificamente, né? Tivemos confronto direto, tivemos invicto caindo. Temos muita coisa para falar das partidas de hoje da Série D do Campeonato Brasileiro. Alguns confrontos já estão definidos aí no mata-mata, confrontos interessantes, né? Tivemos jogo de compadre também nessa última rodada. Tem muita coisa pra gente falar. Zebra, nunca mais eu aposto contra o Bangu na minha vida, cara. Nunca mais. Já é a terceira vez que eu falo que o Bangu vai perder o jogo, que o Bangu vai ficar fora e o Bangu vai ganhar, cara. Nunca mais aposto contra o Bangu. Certo? A partir de agora o Bangu vai ser campeão da Série D. Só vou falar isso, cara. Porque já está mais do que comprovado que realmente eu não entendo a respeito do futebol carioca. O futebol carioca me tesourando literalmente nesse momento aqui da Série D, certo? Então tivemos grandes jogos hoje, 4 grupos da Série D se definiram hoje. Nosso amigo Rubem, do 1902 Futebol, já está por aqui. Um abraço para o Rubem, nosso assessor para futebol paulista. Quem mais está aqui? O pessoal lá do São Joséense. Um abraço para que está disputando aí a segunda hora do Paranaense, também participando aqui. Certo? Ó, confronto pesado para os paulistas na próxima fase. Já falou nosso querido Rubem aqui. Falando alô, Cristina, exatamente. Que se você estiver ao vivo e está me ouvindo, alô, Cristina. Certo? E eu concordo, cara. Eu até falando pro lado do coração aqui da portuguesa, pegou o adversário que eu não queria, portuguesa, né? Vamos falar disso mais tarde. Mas o único que eu não queria é com quem a portuguesa cruzou. Aliás, a portuguesa tem um azar danado com isso, né? Toda vez que cai no mata-mata, cai contra o pior adversário sempre. Já caiu com o Vila Nova lá na Série C, que o Frontini destruiu. E agora pega o Caxias. Quem mais está aqui? Vamos ver. O Edson, do Vitrine do Futebol Feminino, também por aqui. Mandando um fala, Sérgio. Um abraço para o Edson. Certo? Aos poucos o pessoal vai entrando. Deixa aí seu comentário, seu abraço. Diga alô, Cristina. E vamos falar dos jogos primeiro, né, das partidas de hoje. Muito esperava eu de Brasiliense e Goianese e Brasiliense, na verdade, né? Pelo grupo 5, né? Esperava também bastante, até coloquei lá na coluna do Futebol em Rede. Um abraço aí para os nossos amigos do Futebol em Rede. Dos confrontos diretos dessa última rodada. Amanhã a gente tem né, que é Souza e Atlético Cearense, o principal jogo de amanhã. E hoje a gente teve 2 confrontos muito interessantes. Um se confirmou, o outro foi chatíssimo. Goianese e Brasiliense, que eu muito esperava, acabou sendo chatíssimo. Mas Joinville e Cascavel foi um belo jogo. 3-1 para o Joinville, caindo aí um dos últimos invictos da Série D. Veremos o Castanhal amanhã, né? O Castanhal que já avisou que vai poupar jogador aí, que vai... todo mundo que está pendurado não joga nessa última rodada, já avisou que não vai jogar. O pessoal que está pendurado nessa última rodada lá no Acre contra o Galvez, né? Veremos se o Castanhal desfalcado segura essa invencibilidade aí. Temos 2 invictos aí nessa primeira fase da Série D e o Castanhal também confirmando a melhor campanha da primeira fase. Lembrando que a Ferroviária também está na disputa pela melhor campanha da primeira fase. Bom, vamos passar os resultados hoje. Quem mais entrou aqui? Tá o Edson do Vitrine do Futebol Feminino, que beleza. Pessoal entrando aqui e participando, mandem aí as suas perguntas, apostas já para a segunda fase. Vamos falar. E amanhã também vai ter live, certo? Porque amanhã também tem jogos da Série D. Amanhã a gente vai ter todos os confrontos definidos e acho que lá pelas 7 horas da noite vamos ter live. Porque segunda-feira a FATV será reprise. Apesar de eu já ter convidado fechado e tudo mais, fui avisado que serei obrigado a colocar um reprise no ar. Que beleza, mesmo tendo convidado fechado. Então o convidado fica, que seria um dos treinadores dos destaques da Série D, certo? Vamos dizer assim. Fica aí para a próxima semana. E a gente coloca uma reprise segunda-feira. Então tem FATV Extra hoje falando da Série D. Falaremos amanhã também, lá por volta das 7 horas da noite. Também teremos programa para falar dos jogos de domingo e dos confrontos do mata-mata, certo? Pelo grupo 2, tivemos jogos pelo grupo 2 hoje. Grupo 2 que estava mais ou menos definido. A gente só tinha Palmas
Imperatriz como um confronto direto. No final os dois acabaram morrendo abraçados. Uma pena, queria até destacar o Palmas aqui, que foi a melhor campanha desse segundo turno. Depois de ser saco de pancada 2 anos seguidos aí na Série D, finalmente o Palmas acordou, brigou por última vaga, estava na torcida, confesso que eu estava na torcida pelo Palmas na última rodada para se classificar, mas a missão era muito ingrata, né? Ter que torcer contra o Tocantinópolis, o grande saco de pancada, jogando fora de casa, contra o Motoclube, time tradicional de camisa, era muito complicado. E aí depois que a coisa desandou mesmo, o Palmas nem mais fez a lição de casa, desistiu de fazer a lição de casa, e o jogo lá no Tocantins acabou morrendo, né? Então tivemos Palmas e Imperatriz 0-0, acabou sendo um jogo chatíssimo, sonolento, porque o Motoclube desandou a fazer gol no Tocantinópolis, aí tanto o Palmas quanto o Imperatriz já perceberam que não tinha mais chance de classificação. O jogo lá do Tocantins morreu, né? Ó, o Leandro, nosso querido Leandro lá de Mauá, acho que ele foi hoje ver o Mauaense, inclusive, empatou com o Paulista de Jundiaí, lá no Benedetti. Um abraço para o Leandro. Nosso amigo Vitor de Andrade, o Curioso do Futebol, também está por aqui, deixando um abraço. Acessem aí o Curioso do Futebol. Entrou mais gente, eu vi o Henrique ali também, Henrique Ananias entrou também, um abraço para o Henrique Ananias. Estão todos participando aí. Podem mandar comentários que hoje a gente tem muita coisa para falar, certo? Então lá, Palmas e Imperatriz 0-0 pelo grupo A2. O Paragominas venceu o Guarani de Sobral por 2-1, certo? Confronto aí que não serviu para muita coisa, só o Guarani de Sobral também poupou alguns jogadores. Resultado até esperado. O 4 de julho de Piripiri venceu o seu jogo por 1-0 contra o Juventude Samas. E o jogo que definiu a quarta vaga, aí, a única vaga que estava em aberto desse grupo, o Motoclube fez a lição de casa e venceu o Tocantinópolis por 3-0. Certo? Já temos dois confrontos que envolvem esse grupo definidos, né? O Motoclube pega o Castanhal, que será um jogo bem legal, cara. Vai ser um jogo muito bom, porque o Castanhal, que é um grande destaque da primeira fase, já comentei outras vezes na FA TV, que é o time que eu mais gosto de ver jogar a princípio nessa Série D, que está realmente jogando muita bola, o futebol mais bonito do campeonato até agora, contra um time de muita camisa, né? Que é o Motoclube. Veremos como o Castanhal se comporta aí contra um dos grandes do campeonato, um dos grandes da competição, né? O Leandro lembrando que hoje o Mauaense empatou 1-1 com o Paulista. Eu assisti um trechinho, porque o jogo da Luz estava muito chato, foi o grande jogo de compadre aí da rodada. Eu abandonei a Luz um pouco para assistir Mauaense Paulista, mas também não foi grande coisa, né? Tenho certeza que o Leandro também viu o jogo e não foi grande coisa Paulista e Mauaense, né? E ele dizendo que nosso amigo Luiz Gustavo Foro, o grande califa de Mauá, hein? Grande Luiz Gustavo Foro, que estava lá presente no jogo hoje, está explicado por que o Mauaense não ganhou, né? Que ele é o grande chama-derrota de Mauá. Grande Luiz Gustavo Fôlego, um abraço para ele, o maior pé frio do ABCD paulista, né? Que beleza. Então, como eu estava dizendo, o Motoclube Castanhal será um confronto bem interessante, um bom confronto para testar o real poder desse Castanhal aí, né? Veremos se, porque é o mal de competição com fase de grupos, né? A gente não tem a real consciência, não sei se esse é o termo certo, a real noção da força de cada time, né? Principalmente o grupo 7 lá da Portuguesa. Ele foi um grupo equilibrado porque todos os times são ruins, ou porque são times fortes que se equivalem, né? Será que se o Madureira tiver, que foi o lanterna do grupo 7, isso no grupo 5, no grupo 6, que campanha o Madureira faria, né? É uma grande dúvida. E aí o Castanhal, no grupo lá do norte do país, dominou, mas será que é o grupo que é muito fraco? O Castanhal realmente é muito bom, tá jogando bola, é um time muito bem armado, mas a gente não tem a real noção da força de nenhuma equipe, na verdade, nem do Castanhal, né? E o outro jogo que já está confirmado também nesse grupo é o confronto entre o segundo e o terceiro colocado, né? Paragominas e São Raimundo. São Raimundo, o grande destaque, a grande alegria alternativa, né? Teremos um time de Roraima no mata-mata da Série D, que vai ser sensacional, além do Nova Mutum, que também é classificado, e é uma classificação genial. O São Raimundo, que há muito tempo faz um trabalho já estabelecido lá em Roraima, né, no estado de Roraima, penta o ex-campeão roraimense, agora não lembro de cabeça, e faz um bom trabalho de base também. Todo ano joga a copinha aqui, a Copa São Paulo, revela jogador, chegou a ser o primeiro clube do estado de Roraima a passar de fase na copinha.
Mas nunca nacionalmente tinha conseguido conquistado muita coisa. Agora passou de fase, pega o Paragominas, um adversário difícil, que venceu hoje o líder do grupo, o Guarani de Sobral. Será um duelo bem interessante aí. E óbvio estaremos na torcida pelo seu Raimundo. Seria sensacional um acesso de um time de Roraima. Já pensou um time de Roraima jogando a Série C? Seria sensacional. O Vitor diz a respeito da segundona aqui, peraí. Hoje fiz o Mantiqueira e o Zac. E o jogo foi bem mais ou menos, com o Mantiqueira sendo melhor em algumas partes. Eu tô falando, Vitor, não dá pra confiar no Zac, cara. Saindo aqui da série D rapidinho. O União Suzano tem a derrota enraizada, cara. Pode colocar o Gabigol e sei lá, o Ronaldinho Gaúcho pra jogar a segundona que o União Suzano não vai pra frente, cara. Eu falei também, olho no Mantiqueira, o time do Mantiqueira que é o melhor time do grupo. Veremos. Mauaense também é um time que eu também tô de olho aí, que tá jogando, complicou a vida do Flamengo, apesar de ter perdido no meio de semana. O time do Mauaense não é bobo, cara, né? E o Paulista está se recuperando agora, trocou de treinador, né? Eu vi o jogo, foi muito fraco, entrou contra o Mauaense Paulista. Bom, o Leandro também falando de Mauaense e Paulista, certo? Grupo A5, vamos para o grupo A5. Tivemos hoje o Nova Mutum vencendo o seu jogo. Que beleza, um abraço para a letra da Mariette aqui. Acho que a Aparecidense. Nova Mutum venceu a Aparecidense por 1-0. Genial a classificação do Nova Mutum, né, cara? Eu acho que junto com o São Raimundo é o classificado mais legal e mais alternativo. E destaque para o futebol do Mato Grosso, né? Belíssima campanha dos times do Mato Grosso. O União Rondonópolis também venceu o seu jogo hoje por 2-0 contra o Porto Velho. Os dois times do Mato Grosso classificados. O time do União Rondonópolis é um time muito bom. Pode ser um futuro adversário da Portuguesa, inclusive. É um time também para se ficar de olho. Eu tenho falado isso desde o campeonato estadual. É que o estadual do Mato Grosso já estava pré-definido que o Cuiabá iria vencer, né? Era um resultado óbvio e acabou acontecendo. Mas o União Rondonópolis é um time desde o estadual do Mato Grosso que está jogando um belo futebol. Hoje venceu de novo, se classificou bem. Não está com o adversário definido ainda nas quartas de final, no mata-mata, né? Mas é um dos bons times desse campeonato. É o time do União Rondonópolis que hoje venceu o Porto Velho. Repetindo então, Nova Mutum e aí Aparecidense 1-0 para o Nova Mutum. Porto Velho 0, União Rondonópolis 2. O Gama se despediu vencendo o Saco de Pancada, o Jaraguá, por 4-1. Outra campanha horrorosa do Gama, né? Uma pena. Horrível a campanha do Gama. Um time tradicional que a gente punha aí esperanças em cima e que não conquistou muita coisa esse ano no campeonato, não. E o jogo que eu muito esperava e que pouco aconteceu: Goianésia 1, Brasiliense 1. E o gol da classificação do Brasiliense foi dele, hein? Gol de Tobinha. Tobinha fez o gol do Brasiliense, o gol da classificação do Brasiliense para a próxima fase. Mas foi um jogo bem fraquinho. O Goianésia precisava vencer o Brasiliense para conquistar a vaga. O Brasiliense e o Jacaré tinham vantagem no empate e acabou jogando com o regulamento debaixo do braço. Mas o Brasiliense é uma das grandes decepções dessa primeira fase de Série D. Eu depositava muita esperança no Brasiliense, né? Cheguei a twittar, quem acompanha o Twitter da FATV sabe disso. Cheguei a twittar em alguns momentos que o Brasiliense poderia ser o grande time da primeira fase. Na verdade, o Candangão me enganou. Essa é a verdade, né? Eu caí na lábia do campeonato estadual. O Candangão me enganou. Não me toquei que o nível técnico do Candangão é uma porcaria, né? E o Brasiliense me enganou completamente. Classificado aí no apagar das luzes, com um empate fora de casa, com um gol do Tobinha. E pega agora a Ferroviária. Estava até conversando com o Carlos, nosso colega de futebol de FA, né, de comunidade lá do Facebook, e que ele não está nada empolgado com o Brasiliense. O Brasiliense hoje jogou com o regulamento debaixo do braço, sem inspiração nenhuma, e cruza com a Ferroviária, né? A Ferroviária que perdeu um jogo no campeonato inteiro, tava 13 jogos sem tomar gol, tomou gol na última rodada da Caldense. Tem um dos melhores ataques da competição, uma das melhores campanhas da competição, a melhor defesa da competição, apesar de ser um confronto de duas grandes camisas. E mata-mata, pode se esperar de tudo. A própria Ferroviária que o diga, o ano passado foi eliminada pelo Marcílio Dias de uma forma bizarra, né? Com
com a vantagem do empate, jogando dentro de casa, o Marcílio Dias sem 11 titulares, porque teve surto de Covid no elenco, e mesmo assim o Marcílio Dias eliminou a Ferroviária. Tudo pode acontecer no mata-mata, mas acho que o Brasiliense não passa da Ferroviária, se eu pudesse apostar aqui, né? Embora esteja mal de apostas, Brasiliense e Ferroviária, acho que todo mundo vai apostar na Ferroviária para passar de fase. Só mandar um abraço para o nosso amigo Hermínio, que acabou de entrar, grande torcedor do América de Natal. Já está tranquilo, né? A América de Natal joga amanhã e está classificado já. Só define aí se vai ficar na vice-liderança do grupo ou não, né? Já podia ter definido aí contra o Campinense no final de semana passado, né? Mas não definiu. Agora vai para a última rodada aí, precisando definir para ver se joga no segundo lugar ou no terceiro colocado lugar do grupo, o ABC, que já é líder lá do grupo, né? Então nesse grupo 5, só o Brasiliense mesmo, o 4 colocado do grupo 5 contra o primeiro do grupo 6, está definido o confronto, que será Brasiliense e Ferroviária, um confronto de duas camisas enormes, né? Dois favoritos ao acesso, que cruzam muito cedo, muito mais por incompetência do Brasiliense, né? Mas se cruzam muito cedo aí, e tem tudo para ser o grande destaque nesse mata-mata aí. Acho que junto com o Português e Caxias, dos confrontos que estão se desenhando, é o confronto de mais camisa até o momento, né, nessa Série D. O Emílio diz o seguinte: tranquilo até certo ponto, como o Campinense recebe o Caucaia, acho que o América vai ficar em terceiro. O Caucaia é o saco de pancada do grupo lá, né? Eu não lembro agora quem é, se o Emílio puder me ajudar aí, quem que o América pega amanhã, eu não lembro de cabeça. Mas o campeonato tá tão louco, Hermínio, que eu não sei, cara. Né? Apesar do Calcaia ser um grande saco de pancada, um time que toma muitas goleadas e tal, o campeonato tá tão maluco, cara, que não considere o América fora dessa segunda vaga, não, viu? O campeonato tá bem louco, cara. Vamos pro grupo 7, que é o grupo daqui dos paulistas. Eu repito, agora que entrou mais gente, eu vou repetir de novo, cara. 3 vezes, aliás, um abraço para nossos amigos do Quarta Categoria, escute lá o podcast do Quarta Categoria. As 3 vezes que eu apostei contra o Bangu no Quarta Categoria, as 3 vezes o Bangu ganhou. Nunca mais vou apostar contra o Bangu, cara. O Bangu calou Morsa, está calando Morsa. Porque mais uma vez dessa semana participei do Quarta Categoria e apostei que o Bangu perderia para o Santo André, que o Bangu é um time fraco e tal. O Bangu já foi ganhando da Portuguesa. Quando eu apostei contra a Portuguesa, ganhou da Portuguesa. Agora eu apostei contra o Santo André, ganhou do Santo André. E o Bangu foi o grande destaque nessa última rodada no grupo 7, que venceu o Santo André, apesar do Santo André não estar jogando em Santo André, né? Não estar usando o Bruno José Daniel, porque o Bruno José Daniel está sendo posto de vacinação contra o Covid, né, lá usado pela Prefeitura de Santo André. O Santo André jogou em Diadema, no Inamar, está jogando o campeonato inteiro lá no Inamar, e o Bangu venceu por 2-1. Vitória gigantesca do Bangu, vitória gigantesca, e muito legal o Bangu passando de fase aí. Bom pro futebol carioca, bom pro Bangu, né, que é um time que a gente... Acho que ninguém é contra o Bangu, todo mundo gosta do Bangu, e o futebol carioca com algum representante aí nessa segunda fase da Série D, porque eu apostava que ninguém fosse passar pré-campeonato, durante o campeonato, e na última rodada eu cheguei apostando que ninguém fosse passar. O Bangu é a grande surpresa desse grupo 7. Tivemos o jogo sonolento, até, vou te pedir desculpa que eu tô meio descabelado com cara de sono, por quê? Porque eu dormi assistindo o Cianorte e Portuguesa. Foi o jogo de compadre da rodada, foi ainda depois que chegou lá no interior do Paraná a notícia de que o Bangu estava vencendo, é que os dois desistiram de jogar mesmo, né? Porque o Cianorte precisava só de um empate para se classificar, certo? A Portuguesa, com o empate, também garantia a liderança. Com o Santo André, só perdia a liderança se o Santo André virasse o jogo contra o Bangu. Nenhum dos dois correu, né? Só me surpreendeu o fato do Cianorte não dar uma forçada para ultrapassar o Santo André e pegar a segunda vaga do grupo, né? O Cianorte agora cruza com Cascavel, mas eu acredito também que não quis forçar contra a Portuguesa, porque se tomasse um gol ali num contra-ataque, perdia a classificação. Como a Inter de Limeira venceu o Madureira e Conselheiro Galvão por 2-1,
Um gol da Portuguesa eliminava o Cianorte. Também tem esse detalhe, né? Mas o Cianorte poderia ter forçado um pouquinho aí, porque a Portuguesa estava muito desfalcada, muitos jogadores. O professor Fernando Marchiori escalou um time completamente misto, poupou muita gente, o pessoal que estava pendurado, o pessoal que estava mais cansado não jogou nesse jogo contra o Cianorte. Mas adiantou, o resultado serviu, mesmo desfalcada, a Portuguesa garantiu aí o primeiro lugar do grupo, graças à derrota do Santo André também. E o último jogo da rodada, o São Bento acabou perdendo em casa para o Boa Vista por 1-0. Nesse grupo já temos todos os confrontos definidos, mas antes eu vou passar os resultados do grupo 8. Antes de mandar um abraço para o Wanderson Valêncio, que acabou de entrar, um abraço para ele. O Hermínio falando que o América joga em Caruaru contra o Central. O jogo do América também é fácil, hein, Hermínio? Convenhamos, né? Os dois estão pegando os dois lanternas do grupo. Tanto Campinense quanto o América pegam os dois lanternas, né? Campinense cruzando com o Caucaia e o América cruzando com o Central de Caruaru. Os dois têm jogos tranquilos, né? Veremos aí. É uma briga boa pra gente acompanhar também amanhã, além do jogo do Souza contra o Atlético Cearense. E por último, o Luciano Macro, acho que é isso. Luciano Macro está participando aqui. Manda um abraço para o Luciano. Seu amigo Leandro também está por aqui. Um abraço para o Leandro. Né? O Vitor também por aqui. O Henrique Ananias. O I was just a little boy. Bonito, belo apelido, hein? Que maravilha estar participando aqui também. Deixa um abraço para os amigos. Participem, mandem as dúvidas. E vamos apostar daqui a pouco sobre os acessos, hein? No grupo 8, o Marcílio Dias venceu o Aimoré por 3-2, certo? Mas acabou eliminado pelo saldo de gols. Aliás, muito equilíbrio nesse grupo A8. Grupo que surpreendeu no final, com todo mundo terminando empatado ali. Havia vaga sendo decidida no saldo de gols, né? O Esportivo acabou goleando o Rio Branco de Paranaguá por 4-1 e garantiu a terceira colocação com esse resultado. O Joinville, no grande jogo da rodada, esse sim foi o grande jogo da rodada, esse sim correspondeu às expectativas. Joinville 3, Cascavel 1. O Joinville, com essa vitória, garante a liderança no grupo 8. Tira uma invencibilidade de 22 jogos do Cascavel. O Cascavel era o time, entre as 4 divisões do Campeonato Brasileiro, o time com a maior sequência invicta das 4 divisões do Campeonato Brasileiro. O Joinville tirou essa sequência invicta do Cascavel. 22 jogos invictos estava o Cascavel, e o Joinville quebrou essa invencibilidade, garantiu a liderança. Jogou bem, saiu na frente, tomou um empate. No segundo tempo garantiu o resultado, fez bem a lição de casa e garantiu o primeiro lugar do grupo. Pega agora o Bangu, o Joinville, certo? E o Caxias, que fez toda a força do mundo para ser eliminado, né, jogando dentro de casa. O Guarani de Jaraguá do Sul não se classificou porque não quis, porque o Caxias fez toda a força do mundo. Só faltou dar a bola para os atacantes e falar: faz, me elimina, porque eu não estou a fim de jogar. Mas mesmo assim o Guarani não conseguiu a classificação. 1-1, Caxias e Guarani de Jaraguá do Sul. Guarani de Jaraguá do Sul, Juventus de Jaraguá do Sul. Onde eu estou com a cabeça? Juventus de Jaraguá do Sul. E o Caxias se classificou com a quarta vaga aí, mesmo com o Marcílio Dias batendo ali na porta, classificou pelo saldo de gols o Caxias, certo? E aí temos os confrontos da parte de baixo lá da tabela, grupo 7 e grupo 8, já estão definidos. A Portuguesa cruza com o Caxias, e eu repito, como torcedor da Luz, era o adversário que eu não queria, né? Era o adversário, por ser o adversário com mais camisa, né? Entre as opções que a Portuguesa tinha, Marcílio Dias, Esportivo, Juventus de Jaraguá do Sul e o Caxias. Eu não queria o Caxias por ser um time que vai bater de frente com a Portuguesa, não vai chegar no Canindé, vai enfrentar a Portuguesa sem medo, porque são duas camisas que se equivalem, são dois times do mesmo tamanho, da mesma proporção, né? E a gente sabe que isso é sempre uma dificuldade. Eu acredito que os outros times viriam com um pouco mais de respeito, um pouco mais de preocupação aí contra a Portuguesa. Será um jogo duro. De positivo, o fato do Caxias estar muito mal, né? Está numa fase ruim. O Caxias no campeonato não ganhou nem 2 jogos seguidos ainda. Estava até enfrentar o Rio Branco de Paranaguá, que perdeu para todo mundo, um grande saco de pancada. Estava com 5 jogos sem vencer e venceu o Rio Branco no apagar das luzes ali, porque o Rio Branco perdeu o pênalti,
Foi um dos poucos times que se complicou contra o Rio Branco foi o Caxias. É um time de muita camisa, de muita tradição, um dos grandes da Série D, mas é um time que está numa fase muito ruim, né? Não consegue emendar 2 vitórias seguidas, não venceu 2 seguidas no campeonato ainda. Ganhou fora de casa a primeira contra o Rio Branco no final de semana passada. É um time que está numa fase muito ruim, mas também a Portuguesa não empolga. A Portuguesa é um time competitivo, é um time sólido, um time muito raçudo, um time de um bom preparo físico, mas é um time que não empolga, não joga um futebol vistoso, que enche os olhos, né? É um time pragmático a Portuguesa. Então teremos 2 confrontos equilibrados aí, sem dúvida nenhuma, entre Portuguesa e Caxias, que serão decididos nos detalhes, e o primeiro jogo sendo muito importante. Eu acredito que se o Caxias 1-0 Caxias no Centenário final de semana que vem, a Portuguesa vai ter que suar muito a camisa para fazer 2 gols aqui em São Paulo. Vai ter que suar muito a camisa, certo? Outro confronto que tem tudo para ser muito interessante é o duelo paranaense, né? Cianorte e Cascavel. Cianorte e Cascavel, Cianorte em franca ascensão no campeonato. Fez um segundo turno muito bom, começou o campeonato com muitos empates, de certa forma decepcionando. Quem acompanha tanto o Futebol Alternativo TV quanto o quarta categoria, que eu participo sempre, eu estou falando que o Cascavel tecnicamente, que o Cianorte tecnicamente é o melhor time do grupo 7, mas que não tinha encaixado ainda, que não tinha um padrão de jogo definido ainda. Quando encaixou, fez um segundo turno muito bom, arrancou e quase foi vice-líder do grupo. Um golzinho aí colocava o Cianorte como vice-líder do grupo, e vai ter esse confronto paranaense muito bom, né? O Cascavel, apesar de ter perdido hoje, não é uma terra arrasada. Tem o grande ponto de interrogação a respeito do Cascavel é o seguinte: quarta-feira teremos a semifinal do Campeonato Paranaense. Sim, acredite se quiser, ainda está rolando o Campeonato Paranaense, né? Por conta de pandemia, Covid e tudo mais, o Campeonato Paranaense com o tempão paralisado, e voltou na quarta-feira passada. O Cascavel ainda vai jogar a semifinal contra o Atlético Paranaense. Empatou o primeiro jogo por 1-1 na Arena da Baixada. Tem o jogo da volta em Cascavel, e uma vitória simples coloca o Cascavel, uma vitória contra os reservas do Atlético, porque o Atlético não está nem aí para o Campeonato Paranaense. Uma vitória simples vai colocar o Cascavel na final do Campeonato Paranaense. E aí eu faço a pergunta: o que o Cascavel vai priorizar? Jogar a final do Paranaense para conquistar um título inédito, ou jogar o brasileiro e tentar esse acesso que está bem no campeonato? Não sei. Eu acredito que se conquistar essa vaga na final aí, pode complicar um pouco as coisas para o Cascavel na Série D do Campeonato Brasileiro. Não sei o que os amigos pensam, mas é um ponto importante a se analisar, né? Veremos o que acontece na quarta-feira entre Cascavel e Atlético. Se o Cascavel passar para a final, se fosse a diretoria do Cascavel, priorizaria o Campeonato Paranaense. Eu acho que é bem mais legal um time do interior como o Cascavel ser campeão paranaense para o ano que vem, e tenta o acesso de novo e prioriza o Campeonato Estadual. Eu acho que é o mais legal para o Cascavel. Nosso amigo Fabrício está por aqui, ele que quase foi presidente do Jabaquara de Santos, que beleza. Nosso querido Fabrício, renova Jabuca, um abraço para ele, está participando aqui. Um abraço para todo o pessoal da Baixada Santista que está participando aí do programa, certo? Peraí que eu bati a mão aqui, olha lá. Apresentador burro que não sabe mexer no celular, que beleza. Fechando os confrontos aí, temos mais jogos interessantes. Teremos Sportivo e Santo André, para mim o confronto genial, um dos duelos mais alternativos dessa fase, sem dúvida nenhuma. Teremos o Sportivo de Bento Gonçalves jogando no Inamar. É um jogo que, se tivesse com o público, eu estaria presente sem dúvida nenhuma, batendo o simpaticíssimo Sportivo de Bento Gonçalves lá em Diadema, certo? Santo André é um time que depende muito do Nunes. O Nunes ainda com seus quase 38 anos, nem sei quantos anos o Nunes está, mas é um time que depende muito do Nunes ainda. É o grande destaque do Santo André, mas falta ali o
o companheiro de ataque de qualidade pro Nunes. E o Sportivo, eu vi pouco o Sportivo, mas acredito que o Santo André seja favorito aí esse confronto. Vai ser um confronto interessante, sem dúvida nenhuma. E o mais alternativo, é um confronto que eu estaria presente sem dúvida nenhuma. Ver o Sportivo de Bento Gonçalves jogando em Diadema seria um confronto espetacular. E para fechar, Bangu e Joinville, também um confronto de duas camisas muito importantes, né? Dois times grandes dessa competição. Dois times tradicionais do futebol brasileiro se enfrentando aí, mas o favoritismo a princípio todo do Joinville nesse momento. Lá vou eu apostar de novo contra o Bangu, né? O Bangu que já calou tanto a minha boca. Mas o Joinville, o Jack nesse momento está numa fase muito melhor. Essa vitória hoje contra o Cascavel mostra muito bem isso. E o Bangu vai ter que suar muito a camisa se quiser superar o Jack. Então, repetindo os confrontos aí dos mata-matas, os confrontos que já estão definidos, né? Amanhã vamos definir mais confrontos aí. Motoclube e Castanhal, certo? Primeiro jogo, todos os jogos já dos próximos finais de semana aí. Primeiro jogo no Maranhão e a volta no interior do Pará. Temos Paragominas e São Raimundo de Roraima. Primeiro jogo no interior do Pará e o segundo jogo lá no Canarinho, em Roraima. Esse confronto também genial. Cianorte e Cascavel, um duelo paranaense aí. Temos que ficar de olho como o Cascavel vai se comportar depois da final, se classificar para a final do Campeonato Paranaense. Português e Caxias, o confronto que eu não queria, mas acabou acontecendo. Primeiro jogo do Estádio Centenário em Caxias do Sul, jogo da volta no Canindé, jogo duro para a Portuguesa. Esportivo de Bento Gonçalves e Santo André, primeiro jogo em Bento Gonçalves, jogo da volta no ABC, em Diadema, que o Santo André não está recebendo os jogos no Bruno José Daniel, né? Bangu e Joinville, certo? Primeiro jogo em Moça Bonita, o jogo da volta da Arena Joinville. E o Brasiliense pega a Ferroviária, também jogo já definido. Primeiro jogo, acho que no Arena do Jacaré, não sei aonde. Hoje o Brasiliense jogou no Defelê, né? Acho que o jogo foi no Defelê, se eu não me engano. Enfim, e aí pega a Ferroviária, jogo da volta na Arena da Fonte Luminosa, certo? O Rubem diz o seguinte aqui: curiosidade da eliminação do São Bento é que ela ocorre exatamente 5 anos após o clube conquistar o acesso para a Série C. Mas bom, sem dúvida é uma curiosidade interessante, né? Mas o Rubem sabe muito bem disso. O São Bento não merecia se classificar, né, cara? Vamos ser sinceros, o ano do São Bento é péssimo, cara. O São Bento fez tudo errado o ano inteiro, cara. E desde lá de querer contratar YouTube, um Paulistão péssimo. Acho que o São Bento ganhou 2 ou 3 jogos. A gente tá em setembro. Acho que o São Bento ganhou 2 ou 3 jogos no ano só, cara. Ganhou 1 no Paulistão e 2 na CD, se eu não me engano. É um ano péssimo pro São Bento, cara. O São Bento só brigou por vaga no grupo, chegou na última rodada brigando por vaga, porque o grupo foi muito fraquinho, cara, muito equilibrado. A Portuguesa foi a pior líder, vai terminar como a pior líder da primeira fase, apesar do Madureira ser o melhor lanterna também, né? É curiosidade isso. Mas o São Bento não merecia, vamos convenhamos, né? Mais um belo trabalho do Paulo Roberto, que deu uma recuperada nesse time. Eu acho que o Paulo Roberto, um baita treinador. O São Bento demorou para engrenar. Talvez se o São Bento tivesse aí mais umas 2 ou 3 rodadas, o Paulo Roberto teria realmente acertado o time e teria dado um jeito nesse time para o time rumar a classificação. Mas convenhamos, o São Bento não merecia a classificação. O ano do São Bento foi muito ruim, né? Desde lá de contratar youtuber até agora, acho que 3 vitórias no ano. Não merece, cara. E a Inter de Limeira classificado. A Inter de Limeira também fez a preparação ruim também, com o Diego, que a gente sabe que o Diego Coelho não é treinador, nunca foi treinador, cara, né? Nosso amigo Jamil Tanus, o homem das Arábias, grande Jamil Tanus, que já foi apresentador do Futebol Alternativo TV, sabe muito bem, porque a passagem do Coelho no Corinthians, ele odeia a passagem do Coelho no Corinthians. A pessoa que mais odeia o Diego Coelho é Jamil Tanus, e ele fala, o Coelho não é treinador nem aqui nem na China, cara. Então foi só o Coelho sair que a Inter de Limeira desembestou a ganhar, acertou, o time se acertou tática, tecnicamente, venceu muito bem hoje, fez a lição de casa hoje. Se a Lusa fizesse um gol, o São Bento estava classificado, né?
Mas foi jogo de compadre lá no interior do Paraná. E o São Bento não se classificou, e a Inter de Limeira não se classificou. Foi a minha aposta no quarta categoria, que eu participei da quarta categoria essa semana, foi a Inter de Limeira. Eu apostava que o Bangu não fosse vencer o Santo André como venceu. Ó, nosso amigo Mioto, grande Bruno Mioto, se eu não me engano, né? Grande torcedor do Bandeirante de Birigui, certo? Um abraço pra ele. E olha quem está aqui, hein? Falando do São Bento, falando do youtuber, ele apareceu, cara. Que maravilha, nosso amigo Corneta Caipira. Parece que é igual o Beetlejuice. Você cita youtuber 3 vezes, o Corneta Caipira aparece, cara. Né? E ele já comentou: o youtuber fez falta pro São Bento, cara. Vou ficar quieto, deixa eu ficar quieto. Vai. Embora o MC Kevinho tenha marcado o gol no São Caetano. Não sei se o Corneta viu. Essa semana no jogo treino ele marcou gol pelo São Caetano. Cara. Foi de pênalti, tudo bem, mas ele marcou gol pelo São Caetano. Cara. E temos, eu não vi os resultados da segunda do Pernambucano ainda, mas o Dadá Boladão estreou hoje também, outra grande celebridade aí que está jogando, que não é o youtuber, mas é cantor também. E o Mioto diz o seguinte, ó, vamos lá o Mioto. Ferroviário tem que levar a sério esse jogo contra o Brasiliense para evitar um novo Marcílio Dias. 2.0. Portuguesa se lascou, vai pegar um time que vendeu caro a vaga para o Mirassol. O Ramalhão é favorito. Mioto, mas a gente também não pode levar o ano passado como consideração, né? Concordo que a Ferroviária tem que levar mais a sério. Eu acho que a Ferroviária aprendeu muito, impossível a Ferroviária não ter aprendido. O que aconteceu ano passado com o Marcílio Dias foi um absurdo, um hecatombe, cara. Acho que a Ferroviária aprendeu. Inclusive, eu achei esse time da Ferroviária desse ano muito mais sólido do que o do ano passado. A Portuguesa se lascou, concordo que a Portuguesa se lascou. Pegou o time de mais camisa, entre as opções que tinha, pegou o time de mais camisa. Mas também pegou o time que está em pior fase, né? O Caxias não ganha, ganhou da última rodada porque pegou o Rio Branco de Paranaguá, que é o saco de pancadas, mas estava 4 ou 5 jogos sem vencer um jogo. E não ganhou fora, e ganhou o primeiro jogo fora de casa justamente contra o Rio Branco, com o Rio Branco perdendo o pênalti e sofrendo. Foi o único time que sofreu contra o Rio Branco, foi o Caxias. O Caxias não ganhou 2 jogos seguidos do campeonato até agora. Então, é um time de mais camisa, é um time que vai chegar no Canindé e bater de frente com a Portuguesa, vai jogar de igual para igual com a Portuguesa. Mas é um time que tá em má fase comparado com os outros, com todos os outros que a Portuguesa poderia pegar. Tem menos camisa, mas está em pior fase. E o terceiro, o Ramalhão. O Ramalhão é favorito realmente contra o Esportivo de Bento Gonçalves. Eu confesso que eu vi pouco o Esportivo. O Esportivo para mim é uma grande incógnita, mas fez uma boa campanha, sem dúvida nenhuma. Num grupo que foi equilibrado lá, o grupo 8. E repito, se eu pudesse escolher o jogo que eu iria ver, seria Esportivo e Santo André, lá no Bruno José Daniel. O Samuel Rodrigues acabou de entrar agora. Um abraço para o Samuel Rodrigues. Falando um pouco da FATV, de outros assuntos alternativos, tivemos rodada da Segundona Paulista hoje. A gente já até comentou aí a respeito de Mauaense e Paulista de Jundiaí. Foi 1-1 lá no Benedetti, né, no José Benedetti em Mauá. Jogo também muito feio, né? Temos que dar os parabéns para o Nova Venécia, campeão capixaba da segunda divisão, campeão nos pênaltis. Eu pensei que até que fosse ida e volta afinal, mas foi jogo único. Venceu o CTE de Colatina, o duelo do pombo contra o duelo do rato, né? Para quem não sabe, o Nova Venécia tem o Richarlison como garoto de propaganda, como embaixador e tudo mais, que é o Richarlison Pombo, e o CTE Colatina, que o proprietário é o Edmilson Ratinho, ex-atacante, dono do time. Os dois já tinham conquistado acesso, a final foi hoje, e o Nova Venécia venceu nos pênaltis, certo? Começou a segunda de Pernambuco também hoje. Aliás, acesse o guia lá do nosso amigo, lá no Twitter da FATV tem o guia. Dá os parabéns pro trabalho do rapaz a respeito da segunda de Pernambuco, um trabalho sensacional. Segunda de Pernambuco que promete, né? Tem Flávio Caça-Rato, tem Carlinhos Bala, Dadá Boladão, tem o Nego do Brejão, grandes jogadores alternativos aí jogando a segunda de Pernambuco. Tem o Ibis aí com seu patrocínio milionário de aposta, de site de aposta. Ficaremos de olho também na segunda de Pernambuco, vamos falar bastante dela, né? A segunda do Paraná também rolou hoje, tivemos rodada hoje com bastante jogos. O Mioto diz em crise de Jaú e Grêmio Prudente. Foi disparado o melhor jogo da rodada. 2 times bons também, né, o Mioto. O duelo estava aberto até os 48 do segundo tempo. O Grêmio Prudente melhorou muito depois que trocou de treinador. Não sei o que aconteceu lá.
mas parece outro time, cara. Mudou da água pro vinho e o 15 de jogo tá surpreendendo, né? O 15 de jogo veio com aquela ideia de não divulgar quem seriam os jogadores do elenco, foi divulgar o elenco na sexta-feira antes da estreia, um mistério desgraçado, mas o 15 de Jaú, eu não, por conta desse mistério todo, eu não esperava muita coisa. E é muito bom ver o 15 de Jaú bem, né? A gente sabe que depois do mata-mata, o mesmo vale para a Série D. Depois do mata-mata vai começar outro campeonato, né? Começa tudo do zero. Até porque, ainda mais na Série D, que os times podem contratar e se reforçar para a segunda rodada. Já vi hoje que o São Raimundo, lá de Roraima, por exemplo, contratou 5 jogadores só para o mata-mata da Série D. Enfim, os times podem se reforçar. Então, é literalmente outro campeonato. A primeira fase é um campeonato e o mata-mata é outro. Tudo pode acontecer. Para mim, começa tudo do zero. E o mesmo vale para a segunda, né? A primeira fase do 15 de Jaú está sendo maravilhosa, dos sonhos. Veremos no mata-mata, até porque o mata-mata pode cruzar com time de outra região do estado, né? Times com uma estrutura tão boa quanto o 15 montou. Mas, a princípio, está sendo um começo dos sonhos para o 15. E o Grêmio Prudente mudou da água para o vinho. É outro time, cara. É outro time. Impressionante o que uma troca de treinador não faz. Como muda os ânimos, né? O Nilson Barros está por aqui agora. Samuel Rodrigues também por aqui. Então é isso, né? Hoje falamos aí dos jogos de hoje da Série D. Amanhã voltaremos nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, lá por volta das 7 horas da noite, também depois da rodada da Série D, porque como não teremos FATV na segunda-feira, apesar da gente já ter convidado fechado e tudo mais, não teremos um programa na segunda-feira, não poderemos fazer um guia especial da Série D e tudo mais, não poderíamos fazer do jeito que a gente queria. Então vamos fazer aqui pelo Instagram mesmo, primeira parte desse FATV Extra hoje, com os jogos de hoje, né, com a definição dos 4 grupos aí de hoje, e jogos de amanhã com destaques interessantes de amanhã, destaque para ver se o Castanhal mantém a invencibilidade, né? Lá no interior lá no Acre contra o Galvez. O principal confronto direto que será o jogo que eu vou acompanhar também, que é Souza e Atlético Cearense, um confronto que é bem interessante porque o Souza já tinha desistido do campeonato, mandou o jogador embora, demitiu o treinador, parece que está o cunhado do presidente lá treinando o time, né? E mesmo assim o Souza venceu o ABC dentro do Frasqueirão, uma vitória surpreendente do Souza, e o Souza, graças à combinação matemática aí, chega com chances reais de se classificar na última rodada contra o Atlético Cearense, que perdeu o seu grande craque, né, o Olávio, artilheiro do campeonato até então, agora é o Gabriel da Caldense, né, mas o Olávio está fazendo uma ótima Série C também pelo Volta Redonda. Será um confronto interessante aí, sem dúvida, nesse grupo, e o grande jogo do dia. Temos também, e outro destaque também importante é ver quem vai ser o pior time do campeonato, né? Hoje o Jaraguá está aí como um forte candidato, tomou de 4 hoje, mas a gente tem Murici, tem outras bombas aí, tem o Águia Negra, tem o próprio Calcaia, Patrocinense. Temos outros times aí para esse título ingrato de pior time das 4 divisões do futebol brasileiro, de lanterna da Série D, né? Título que foi por 2 anos seguidos do Palmas. Esse ano o Palmas fez uma boa campanha, principalmente no segundo turno aí, superando aí muitas adversidades, né? Bom, é isso, e amanhã a gente volta também com todos os confrontos, vamos fazer prognósticos aí, apostas, teremos muitas coisas para a gente comentar a respeito da rodada da Série D, que será uma rodada bem interessante pra gente poder falar aqui. E vai começar o mata-mata. Agora o campeonato engrena, agora o campeonato vai ficar legal, cara. Prepara o coração aí, amigo, se for cardíaco, não acompanha a Série D, porque vai ser emocionante. Eu que vou ter meu time envolvido no mata-mata, vai ser complicado, amigo. Ixi, o bicho vai pegar. Tá certo? No momento que entra ele, Ricardo Espina acabou de entrar aqui, grande Espina, o maior colecionador de ingressos do Brasil, o grande Ricardo Espina, chegou no final, uma pena, cara. Agora que eu tô me despedindo, o cara entra, que beleza, cara. Mas amanhã tem mais, amanhã no mesmo horário aqui, a gente vai estar aqui e vai ter muito mais assunto, porque aí já vai ter todos os jogos definidos, muita coisa pra gente falar, certo? Então, deixa eu entrar na câmera, que eu tô saindo da câmera, eu tô me apoiando aqui, já vou apresentar assim, que horror, cara. Certo? Então, um abraço pros amigos aí, amanhã estaremos de volta, uma rodada daquele refrigerante que o Cristiano Ronaldo não gosta, tá aqui, e amanhã a gente volta para falar de mais Série D com a parte 2 desse FLTV Extra e de outros assuntos também, de outros campeonatos, vai ter segundona, vai ter Série C,
muita coisa pra gente falar amanhã também nesse FATV Extra, tá certo, rapaziada? Eu me despeço hoje, bom final, sequência de começo de feriado prolongado aí pra todo mundo, certo? Juízo, não aglomerem, não saiam, fiquem em casa, curtam o feriado em casa, assistam um filme, assistam uma série e assistam a rodada da Série D, certo? E o Espírito desejando boa sorte para todos. Vai precisar, oh, que beleza, vai precisar. Ah, meu Deus, vai precisar, né? Que sofrimento, cara. Certo, então amanhã a gente volta nesse mesmo bar de horário, volta das 6, 7 horas, a gente tá de volta com mais FATV Extra. E segunda-feira, se eu tiver vontade, eu também entro ao vivo, certo? Um abraço, galera. Até a próxima, até amanhã. E aqui no Instagram da FATV, certo? Valeu, tchau.